Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Como vocês estão? Como passaram a semana? Esses dias têm sido dias difíceis, dias de dificuldades, mas nós temos visto a ação de Deus poderosa, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. E diante disso nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Para a nossa meditação de hoje, nós vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Como fazemos toda semana, abra a Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Se quiser, leia comigo, versículo 1 ao versículo 10. Depois mantenha a Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto sagrado. Amém? Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, ali há fome e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de cavalos e de carros e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o exército dos heteus e dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial estava como fugiram. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram para si ouro e prata e vestes, e se foram e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam.
Oremos, irmãos. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra e precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, do auxílio do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos e os nossos corações para recebermos com avidez a Tua palavra, a Tua exortação, a Tua correção, a Tua esperança e vida. Por isso te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, era por volta do ano 485 a.C. Já havia ocorrido o cisma. Cisma é a divisão do povo de Deus em dois reinos. O reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria. Você está lembrado disso? Você já sabia disso? E esse fato está narrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, e no segundo livro das Crônicas, no capítulo 11. Samaria, capital de Israel, era governada por Jorão. Quem não lembra quem é Jorão? Jorão é filho de Acabe e Jezabel. Lembram deles? Aquele casal perfeitamente maligno e perverso. Jorão era filho deles. Samaria estava em guerra com a Síria. A Síria usava uma estratégia de guerra de sitiar. Sitiar significava cercar. Cercar para que não entrasse comida nem bebida. Ninguém pudesse sair dela. Era uma estratégia de guerra que iria sufocar os seus inimigos. No caso, Samaria e os samaritanos. Ia sufocar os seus inimigos, levando-os à inanição e à morte. Quando nós pensamos assim, nós descobrimos que essa ideia de isolamento social não é uma coisa nova, não, viu? É uma coisa antiga. Lógico que neste texto aqui nós precisamos sobreguardar as devidas proporções, mas se tratava de um isolamento de um povo, de uma cidade inteira. A situação ali em Samaria, gente, era tão deplorável que no capítulo 11 nós ouvimos falar que a cabeça de um jumento era vendida por 50 ciclos de prata, que eles estavam comprando esterco de pombo para torrar e comer como farinha. E encontramos o estágio mais perverso da humanidade, quando duas mulheres estão combinando para praticar o canibalismo. Diante de uma situação de extremo terror, de extrema calamidade, nós podemos observar nesse texto como as pessoas podem agir diante das dificuldades. Vamos ver? Em primeiro lugar, diante das dificuldades, alguns, por causa da incredulidade, zombam. Vejam aí comigo o versículo 2. Leia comigo. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí, nesse personagem, esse capitão, duas atitudes distintas. E eu queria falar sobre elas. A primeira é a incredulidade, que geralmente está ligada ao pessimismo. A situação era difícil de fato, mas tem gente que consegue torná-la ainda pior. Eles não creem em Deus, não creem em coisa alguma,
Por isso, não tem esperança. Para eles, a situação só vai piorar. Não há uma chance de reverter o quadro. Eles vão caminhando de mal a pior. Eles acreditam que o fim de tudo será o caos. Mas esse incrédulo, o capitão, ele não para na sua incredulidade. Para satisfazer a sua incredulidade, ele precisa zombar, afrontar, desrespeitar os outros e a sua fé, desrespeitar a Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas você conhece que não creem em Deus? E quantas outras você conhece que zombam, que debocham, que ridicularizam aqueles que creem, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que louvam, aqueles que adoram a Deus em todo o tempo, mas principalmente na época das dificuldades. Você é uma pessoa assim? Você é alguém que já andou debochando, brincando, revoltado contra Deus? Você em algum momento já levantou a voz para os céus ou contra os céus? Eu quero lhe dizer, meu irmão e meu amigo, que Deus te conhece. Ele conhece a sua voz e conhece a sua revolta. E em amor, Ele está lhe dando a oportunidade de se arrepender, de mudar de direção, de mudar de atitude, de mudar de vida. Lembre-se que, na crucificação, os dois ladrões zombavam de Jesus. Mas à medida que a morte ia se aproximando, um deles se arrependeu e pediu perdão. E Jesus Cristo, olhando para ele, lhe afirmou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus cancelou, perdoou, anulou todos os seus pecados em apenas um ato. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você pensou. Hoje você tem a chance dada por Deus para mudar essa realidade. Como agem ou como as pessoas podem agir diante das dificuldades? Em segundo lugar, diante das dificuldades, alguns vão em busca de ajuda. Vejam aí comigo, versículo 3 e versículo 4. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à porta, à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Em meio às dificuldades, e à medida que essas dificuldades vão se agravando, muitas pessoas têm reações completamente diferentes. Alguns ficam paralisados, estáticos, sem ação. Entram em estado de choque ou de inércia. Ficam prostrados, esperando a morte chegar. Alguns, contudo, semelhante a esses 4 leprosos, tomam uma atitude. Eles se movimentam. Eles se movimentaram, partiram para um futuro que, a princípio, parecia incerto. Não sabiam se encontrariam a vida ou morte.
não sabiam para onde iriam e se seriam recebidos lá, mas tinham a certeza de onde eles não queriam estar, em que situação e em que lugar eles não gostariam de ficar. Não se deixaram dominar pelo medo ou pelas incertezas. Antes, usaram o restinho de vida e de força e de energia que ainda tinham e foram em busca de ajuda. Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro da tela Os Retirantes, de Cândido Portinari. Lembro do livro As Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E lembro da música Triste Partida, de Patativa do Assaré, na voz de Luiz Gonzaga. Eles, aqueles nordestinos, retirantes, miseráveis da seca, eles venderam o restinho que tinham, deixaram suas raízes para trás e foram em busca da sua sobrevivência e da sobrevivência de suas famílias. Você conhece alguém assim, meu irmão, minha irmã? Você conhece alguém que conseguiu reescrever a sua história, mesmo quando todos davam sua história por encerrada, por acabada? Alguém que gritou por socorro e essa atitude fez com que sua vida começasse a mudar. Você é alguém assim? Você quer ser alguém assim? Está na hora de você se tornar o herói da história da sua vida. Está na hora de você pedir ajuda a quem pode realmente te ajudar. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. Deus está pronto para lhe socorrer. Basta que você busque esse socorro e essa ajuda. Como as pessoas podem agir diante das dificuldades? Em terceiro lugar, diante das dificuldades, alguns se dispõem a socorrer ao próximo ou aos próximos. Vejam aí versículo 9. Leamos juntos o versículo 9. Então, disseram uns para os outros: não fazemos o bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Há um ditado antigo que diz: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ou seja, no tempo de escassez, no tempo da dificuldade, preciso garantir a minha sobrevivência e, no máximo, a sobrevivência da minha família. De igual modo, mas no sentido contrário, há um outro ditado que diz: onde come um, comem dois. Ou seja, é possível repartir o pouco que temos. Os 4 leprosos do texto, que há pouco tempo, poucos versículos atrás, estavam morrendo de fome, estavam com medos e atormentados pelas incertezas, agora estão satisfeitos, estão de barriga cheia, estão com dinheiro na bolsa. Poderiam se ausentar, se apoderar daqueles bens e alimentos, fazerem um investimento e ter uma vida tranquila dali para frente. Podiam fugir e esquecer dos moradores daquela cidade,
Lembrem que eles eram leprosos e, como leprosos, eles foram expulsos da cidade. Viviam isolados da cidade. Foram obrigados a viver longe da vida social e obrigados a viver longe das suas próprias famílias, por causa daquela doença que na época era considerada maldita, maligna. Ao invés de proceder assim, ao invés de esquecer-se dos outros, eles decidiram voltar. Eles decidiram contar-lhe as boas novas. Eles decidiram lhes transmitir o evangelho. Sim, o evangelho, porque evangelho significa boas novas. Deus tinha feito milagre. E esse milagre era para salvar a vida de todos que estavam naquela cidade. Daqueles que criam e oravam, daqueles que não criam e também não oravam, daqueles que estavam em desespero, daqueles que estavam devorando, e esse devorar aí é literal, viu? Devorando uns aos outros, daqueles que inclusive estavam manifestando contra Deus palavras duras. A boa nova é para todos. Os leprosos foram mais longe. Eles poderiam deixar o dia amanhecer, mas eles entenderam que aquela boa nova era uma boa nova para ser transmitida urgentemente, agora, já nesse instante. Tinha que ser divulgadas sem reservas, sem demora. Eles não podiam esperar a alvorada. Irmãos e irmãs, nós não temos ideia do trabalho que aqueles 4 leprosos tiveram. Eles não tinham as estradas asfaltadas ou pavimentadas como temos hoje. Eles não tinham iluminação pública nem transporte coletivo. Podiam torcer o pé numa pedra ou num buraco, porque não tinha iluminação. Podiam ser picados por uma cobra ou por um escorpião. Poderiam até ser devorados por aqueles animais selvagens que geralmente caçam à noite. Mas eles não deixaram nada disso impedir a sua missão, atrapalhar a sua missão. Nada disso os deteve. Eles precisavam ajudar a salvar outras vidas que, como eles, há instantes atrás, estavam morrendo de inanição e fome. Eles dizem: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos. E você? Me diga uma coisa. Você já passou de verdade por um grande aperto? Você já se viu numa situação que não parecia ter solução? Você já se viu numa situação em que todos ao seu redor dizem: acabou? Você já viu Deus agir e mudar todo o quadro à sua volta? Agora eu quero te perguntar, e em troca desse favor que Deus lhe fez, o que é que você tem feito para ajudar outras pessoas? Com nada, absolutamente nada, nem eu e nem você, nós podemos pagar o favor de Deus em nossas vidas. Mas com certeza, o favor de Deus, o amor de Deus que está derramado no nosso coração, nos leva a querer ser objetos, vasos, instrumentos de Deus para salvar outras vidas. Jesus, mais uma vez, nos diz:
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Oh, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos de extrema dificuldade. Não só eu, não só você. Nós temos mais de 40 mil brasileiros, 40 mil famílias que estão enlutadas porque perderam seus entes queridos, pai, ou mãe, ou irmão, ou filho, ou namorado, para essa pandemia. Alguns outros estão no desespero, porque contraíram o vírus e estão com medo da morte, estão com medo da doença, estão com medo de terem complicações. Alguns perderam o emprego ou estão em vias de perdê-lo, estão necessitando de um auxílio financeiro. E milhões de outros estão em suas casas, oprimidos, tristes, acabrunhados, pensativos, atormentados com o vírus e com todas as consequências econômicas, políticas e sociais que ele nos trouxe. Eu queria lhe perguntar, como é que você tem agido diante das dificuldades? Nós vimos os personagens deste texto agindo cada um de uma forma. Um incrédulo zombando. 4 personagens indo buscar ajuda. E eles mesmos, depois de terem recebido ajuda, estavam prontos para ajudar outras pessoas. E você? O que tem feito? E o que está disposto a fazer diante dessas dificuldades? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença e te pedimos em nome de Jesus, por mim e pelos ouvintes, pelos irmãos e irmãs, pelos amigos e amigas que acabaram de ouvir esta palavra, que estão vivendo dificuldades, angústias, tristezas, problemas e aflições. Nós te pedimos, tira a incredulidade do nosso coração, tira a zombaria, o sarcasmo, o deboche. Coloca, Deus, em nosso coração a vontade de te buscar a tempo e a fora de tempo, de invocar o teu nome enquanto nós podemos achar, de buscar-te, Senhor, enquanto tu ainda estás perto. Nos ajuda, Senhor, a socorrer outros, a ligar para outros, a acolher outros, a ajudar com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com o nosso alimento, mas com a nossa palavra, com o nosso incentivo, com o nosso ouvido, para acolhê-los, ó Deus, diante de suas dificuldades. Abre o nosso coração para socorrer, porque o Senhor tem nos dado o suficiente, mesmo que para alguns seja pouco. Tu tem nos dado o suficiente para nós e para socorrermos os que estão à nossa volta. Faz essa obra em nós, em cada um de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu espero que essa palavra tenha sido útil para o seu coração, porque a palavra de Deus é útil, não a palavra do pregador. O pregador não, o que o pregador fala se perde, que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua família. Amém.